Olá, queridos amigos do nosso blog do Espiritismo, é bom estar com vocês outra vez. E hoje a gente queria fazer uma reflexão junto com vocês sobre a lição 96 dessa obra Fonte Viva, né? Chico Emmanuel, em que ele intitulou Emmanuel Além dos Outros, usando como base uma passagem evangélica de Jesus que dizem: não fazem os publicanos também o mesmo? É que vamos traçar uma série de considerações sobre o conteúdo desse pequeno, grande estudo. Então, ele chama a atenção, né? Porque quando diz assim, além dos outros, no início a gente pega assim e não entende o título. Na verdade, o que o Emmanuel está dizendo é o seguinte: o que eu, o que você, o que nós fazemos quando nos intitulamos cristãos, espíritas, o que nós estamos fazendo além dos outros, ou seja, a maioria da população, dos nossos companheiros de jornada, na maioria das vezes, quando eles chegam para nós, eles reclamam daquilo que eles não têm, daquilo que eles acham que gostariam de ter. Às vezes a pessoa, dentro daqueles valores e possibilidades que a vida material oferece, às vezes a pessoa tem 90%, 92%, 95% daquilo que a maioria no planeta não tem. Mas ele sempre fala, foca, reclama, se concentra naqueles 5, 8, 10% que ele não tem. Ele tem o que a maioria não tem, mas ele reclama, sente falta, dor, chora, lamenta o que ele não tem, sem perceber o que ele tem. E aqui a proposta de Jesus, a proposta de Emmanuel é a inverso. Não é o que você não tem, é o que você está fazendo ou pode fazer, o que eu, você, nós podemos fazer, que a maioria deixa de fazer ou não faz. Então, esse é o ponto fundamental dessa obra, que a gente vai ver frase a frase aqui ao longo de alguns minutos. Mas, primeiramente, quando Jesus pergunta: não fazem os publicanos também o mesmo? Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, para a compreensão desta obra, ele faz algumas definições a respeito do que seria um fariseu, do que seria um doutor da lei, etc. E ele fala dos publicanos, né? Então, vamos conceituar a partir de Kardec. O que ele diz na introdução do Evangelho a respeito dos publicanos? Os publicanos eram assim chamados na antiga Roma aqueles arrendatários das taxas públicas, o imposto, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma ou em outras partes do Império Romano. Então o publicano era o cobrador de impostos. Ninguém gostava. Você gosta de pagar imposto? Precisamos pagar. Jesus disse que é César o que é de César. Se a gente acha o imposto injusto, precisamos abordar os nossos representantes e para que eles possam analisar e rever e, de repente, fazer situações mais justas. Os impostos hoje no governo são definidos pelos parlamentares que nós escolhemos. Se temos excessos de impostos e estamos insatisfeitos, precisamos escolher melhor nossos representantes. O voto é um instrumento a ser utilizado de forma consciente para que possamos ter um processo justo. E aí, Kardec diz a respeito dos publicanos que os riscos que eles estavam sujeitos faziam com que as autoridades romanas fechassem os olhos para as riquezas
que muitas vezes os publicanos adquiriam e que, da parte de alguns dos publicanos, eram fruto de exigências e de lucros escandalosos. Hoje, esse termo, segundo Kardec, se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas, os agiotas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes Kardec, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de mau quilate, ou seja, aquelas pessoas que enriqueceram de forma estranha, incompreensível em função do trabalho que exercem. Então, o publicano não era visto como alguém justo, como alguém correto, como alguém íntegro, como alguém honesto. E, quando Jesus diz, não fazem os publicanos também o mesmo, ou seja, até uma pessoa que tem uma imagem muito, digamos, negativa, é capaz de certos atos. E Jesus diz, bom, se o publicano é capaz de fazer certas coisas, você que se diz meu seguidor, será que não poderia fazer diferente? Ou talvez um pouco melhor? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica o capítulo 17 àquela proposta de Jesus de sede perfeitos, ou seja, da gente buscar sempre um processo de melhoria, de evolução. E logo no início do capítulo 17, Caracteres da Perfeição, tem algumas frases que eu gostaria de colocar para vocês para contextualizar dentro da nossa proposta de estudo desta obra hoje. Então, diz assim, nos Caracteres da Perfeição, lá no capítulo 17. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Esta é a frase. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, 5, 44, 46 e 48. Muito bem, então, Kardec coloca aqui a importância da busca do melhoramento, da perfeição, lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec diz qual é o objetivo da encarnação. E aí os Espíritos respondem, aperfeiçoamento, melhoria, progresso. Na questão 166, ele diz assim, mas aquele que não completou o seu progresso, a sua evolução, não atingiu um ponto de pureza, de perfeição, o que ele faz? E na questão 166, os Espíritos respondem que o espírito que não atingiu aquele grau necessário de pureza, perfeição, submete-se à prova de outra ou outras encarnações sucessivamente até que atinja aquele estágio. Então nós estamos falando aqui de um processo de evolução espiritual, A questão da perfeição, da evolução, do aperfeiçoamento espiritual. As pessoas no nosso dia a dia, em geral, se focam na busca de vantagens materiais. E Joana de Ângeles, em diversas de suas obras, assim como o Espírito Hamed, que trabalham bastante na área psicológica, eles fazem uma diferenciação muito grande entre aquilo que é uma evolução para o espírito, que eles dizem, principalmente Joana diz, que a evolução para o espírito ela se faz no sentido vertical. Vertical. E aquilo que a gente faz no plano da matéria, esses esforços, eles se dão
no plano horizontal. Ou seja, todo o esforço que se faz para adquirir um bem material, ele está assim. Agora, se nesse esforço para adquirir o bem material, a gente também revela traços de melhoria moral, então a coisa também se dá assim. É bom lembrar que um pássaro, para ele voar, ele precisa das duas asas. E as duas asas, a doutrina espírita nos explica, que são a moralidade e o conhecimento. Jesus fazia o que ele fazia, não apenas porque ele era bom, amoroso, mas porque ele tinha capacidade, inteligência, conhecimentos suficientemente desenvolvidos para poder realizar aquilo que ele realizava. Então, o pássaro para voar, o espírito para voar, precisa da asa da moralidade, do amor e do lado de cá do saber, do conhecimento. Então, as duas funcionando juntas permitem a nossa ascensão. A gente precisa focar isso. Por isso que Jesus coloca para que a gente sempre possa fazer mais do que a maioria pretende fazer, se queremos segui-lo e trilhar o caminho que ele trilhou há muito tempo atrás para chegar aonde ele já está. Então, Emmanuel, nesta lição 96, diz assim: além dos outros, é para ir além, é para fazer mais. Vamos às frases contidas aqui, que ele diz assim, primeiramente: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera de obrigações inadiáveis, são peculiares a crentes e descrentes na vida diária. Então ele está dizendo o seguinte, que quando nós assumimos compromissos, responsabilidades, às vezes através do matrimônio, através de uma relação de trabalho, de emprego, que tanto faz se a pessoa tem uma religião ou não, uma crença ou não, por uma questão de integridade, de honra, de honestidade, nós devemos ser bons trabalhadores e cumprir com as obrigações, com os compromissos assumidos, de forma irrepreensível. Isso é obrigação. Você assumiu o compromisso? Faz. Você disse que vai entregar na terça-feira? Você vai entregar na terça-feira ou antes de terça-feira. Porque essa é uma questão de ética, de honestidade, de integridade. Quando a gente aceitou uma remuneração para fazer uma coisa e estabeleceu uma data, um horário, ele precisa ser cumprido, ele precisa ser honrado, independentemente de religião ou de crença. As pessoas acham o seguinte: se não tem ninguém tomando conta, então deixa rolar. Não é assim que funciona. O Emmanuel diz, né, que o cristão, o crente, o espírita, ele tem que ser cônscio das responsabilidades que assume e cumpri-las. Em qualquer âmbito, com a família, com o filho, com o patrão, com o governo, com quem for. Você assumiu o compromisso é responsabilidade que deve ser cumprida. Independentemente de alguém estar olhando, verificando, tomando conta. É uma responsabilidade de cada um. Ou pelo menos isso deveria ser entendido nesses termos, deste modo. Se não está sendo feito assim, deve ter algo muito equivocado, que não é o comportamento esperado de alguém que se diz espírita ou cristão. Não precisa ninguém tomar conta para a gente dar retorno, recompensar aquele que nos contrata, que nos remunera. É simples assim. E aí, a segunda frase que o Emmanuel coloca aqui é assim: isso tudo é obrigação, porque você se comprometeu. Mas Jesus, contudo,
espera mais do discípulo. Isso aí é o básico. Isso é o básico. Mas Jesus espera mais do discípulo. Agora vamos ver as frases que ele coloca a seguir. Correspondes, ele pergunta para mim, para você, para nós. Correspondes aos impulsos do seu trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Essa pergunta é muito interessante. Ela está muito bem colocada na oração de São Francisco. Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí as frases sucessivas vão dizendo o seguinte, como se nós somos instrumentos de paz. E aqui o Emmanuel pergunta, quando você chega num ambiente, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, você é aquela pessoa que traz para o ambiente, para aquele conjunto que ali está, coragem, alegria, estímulo, ou quando você chega lá, só confusão, só aborrecimento, só tristeza, só dissabor, desânimo, medo. Quem é você no seu ambiente social, familiar, no seu ambiente de trabalho? Entendeu? A proposta é a gente ser diferente. A maioria chega e reclama. A maioria chega e traz problema. Nós somos aqueles que buscamos solução, que trazemos alegria, ânimo, coragem, esperança, confiança, felicidade. Essa é a pergunta que ele está fazendo aqui. Vamos ver as outras? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Olha que pergunta interessante. Você com pouco faz muito? Você é capaz de reverter situações difíceis, complicadas? Você sabe improvisar o bem? Quer dizer, você aproveita qualquer oportunidade para praticar a beneficência, o suporte, a ajuda a quem necessita? Onde outras pessoas se mostram infrutíferas. Porque tem gente que diz assim, não, eu quero colaborar, mas tem que ter isso. E às vezes não tem nada. Mas existe a necessidade, existe a dor, existe a doença, existe o problema. Você sabe improvisar? Aquela expressão brasileira, arrancar minhoca do asfalto, você consegue, às vezes, fazer alguma coisa que ninguém está... Porque as pessoas querem condições ideais de trabalho. E elas não existem, em geral, em lugar nenhum. É muito raro. E se tem condições ideais, então ficou muito fácil. Você não está dando um plus, você não está fazendo aquele adicional que Jesus pede para que a gente possa ascender. E é aí que se demonstra tenacidade, resistência, coragem, perseverança. Tem uma série de oportunidades de desenvolvimento moral por trás das dificuldades e as pessoas não enxergam. Quando você supera, você saiu mais forte, você saiu mais completo. Como espírito, você está evoluindo. Você, a todos nós, né? A próxima pergunta, aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Tem pessoas, como eu disse, que querem situações ideais e nem sempre é possível. Então, aquela capacidade, eu não estou dizendo aqui para nós sermos acumuladores de lixo, de porcaria, mas dar sentido e bom uso a qualquer recurso possível que é colocado nas nossas mãos e fazer daquele recurso algo útil para nós e para os outros. Então, o Emmanuel pergunta para nós, a gente consegue aproveitar com êxito o material que outro, porque é muito fácil descartar alguma coisa. Às vezes eu já escutei isso, até em ambientes de trabalho, essa pessoa não serve. De repente ela está sendo usada numa área errada para fazer uma atividade que não está de acordo com a natureza e os conhecimentos e as tendências naturais dela. Às vezes uma pessoa se mostra incapaz numa área e ela é genial na outra.
E a gente não consegue perceber isso e faz julgamento, rotula as pessoas e descarta pessoas que têm enormes capacidades, extraordinárias às vezes, e que não são percebidas. Vários gênios da humanidade foram desprezados como pessoas incapazes e inúteis e depois mostraram a sua genialidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, pessoas, materiais, muitas vezes, que às vezes a gente acha que não serve, é porque a gente não conseguiu perceber uma boa destinação para eles. Aliás, tem um velho ditado que diz, né, que a comida, a fruta que estraga na nossa casa, aquela coberta, aquele casaco, aquela vestimenta que a traça come na nossa casa, com certeza teria sido útil na casa de alguém que precisava, né? Então, a gente aprender a dar às coisas a necessária, a melhor utilidade possível. Depois ele pergunta assim, o Emmanuel: aguardas com paciência onde outros desesperaram? Nós estamos num momento complicado do mundo, do Brasil, do planeta. A maioria está com medo, está acuada, está desmotivada, triste, muita gente deprimida. Como que o espírita, o cristão, se porta diante das crises, das dificuldades? Aguarda com paciência, com fé, com confiança, com certeza de que tudo vai melhorar, porque tudo está sob o controle de Jesus de Nazaré, neste planeta. Então, manter equilíbrio no momento de crise, no momento de dificuldade, é ser algo útil, uma estrutura para os outros que têm estruturas mais frágeis e que estão desabando, que precisam ter um suporte, uma âncora, uma escora para levar adiante e às vezes não fazer uma besteira na sua vida. Do cristão sempre se espera mais. Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação. Bom, isso é ótimo na casa espírita, porque as pessoas acham que elas assumem compromisso conosco. Eu sou uma pessoa extremamente imperfeita, falível. Mas aí a pessoa, porque às vezes eu fiz uma bobagem, eu disse uma bobagem, ou estava num momento ruim, a pessoa diz: eu não volto mais aqui porque o Paulo fez isso, falou aquilo, etc. e tal. A pessoa não tem que ter compromisso. Ela pode ter compromisso comigo, mas o verdadeiro compromisso é com Jesus, é com os dirigentes espirituais da casa, na nossa casa, Clara de Assis. Os trabalhadores precisam ter posição de crente, de compromisso, com a direção espiritual da casa, apesar das imperfeições do Paulo. E aí a pessoa diz: eu vou embora, não volto mais, não faço isso, não faço aquilo, né? Onde o descrente congelou o espírito de ação. Porque o objetivo da instituição é o socorro, é o auxílio, é o alívio, é o amparo, é o esclarecimento. E então a pergunta que ele faz é: quando você se diz espírita, quando você se diz cristão, você está fazendo a sua parte, apesar dos equívocos daqueles que estão à sua volta, que às vezes é o dirigente, às vezes é o médium, às vezes é algum colega, algum amigo, que às vezes fracassa, que erra, que se equivoca, porque isso é normal. Nós precisamos o tempo todo, mutuamente, nos ajudar e mutuamente nos perdoar, porque consequentemente num trabalho sempre há equívocos, sempre há erros, sempre há falhas, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E as pessoas não querem entender isso. E aí elas abandonam o compromisso, o espírito de serviço.
porque alguém agiu de forma equivocada. Olha essa aqui que é muito forte, ela tem duas partes, essa pergunta. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme? Seu filho foi reprovado, mas o filho do outro tirou primeiro lugar. Você fica feliz? Você consegue se alegrar com a alegria dele? Você está num sufoco bárbaro financeiro e o cara comprou um carro novinho e vai dar uma festa. Você fica feliz com isso? Porque inveja e ciúme nos afastam da elevação moral. Partilhes a alegria dos teus amigos sem inveja e sem ciúme. Deixa para cada um refletir. Depois ele pergunta assim: e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade, sem alarde? Você tem lá alguma animosidade, alguma adversidade com alguém ou com alguém. Aquela pessoa entra num processo de crise, dificuldade, doença, qualquer coisa. Você participa do sofrimento, ou seja, você é solidário, você tem empatia, você consegue superar essa dificuldade e ajudá-lo de forma cristã, beneficente, discreta, ou você faz isso com aquela falsa superioridade, ou você bota a notícia, não, estou ajudando, ele fez isso, mas eu estou fazendo aquilo para ele, ou para ela. Então a pergunta aqui é muito simples. Primeiro, se nós nos sentimos alegres, às vezes, com o sucesso dos outros, né? Com as conquistas dos outros. E se aqueles com os quais talvez a gente ainda não conseguiu estabelecer uma relação de simpatia, quando eles estão em dificuldade, nós somos capazes de vencer essa barreira e chegar a eles como o próximo. É amar ao próximo. O próximo, como Jesus disse, é qualquer um, inclusive o antipático, inclusive o problemático. As perguntas são bem interessantes aqui, porque qual é a proposta? É fazer mais. Além dos outros. Esse é o título. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? É a pergunta que ele faz depois. Lembrando que Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores o que significaria o conceito de caridade para Jesus. E aí ele diz: beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então ele está perguntando ao crente, ao cristão, ao espírita. Quem se diz espírita, não basta frequentar a casa espírita, assistir palestras no YouTube, nos blogs, etc. Não é isso. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade. E aí, as opções são infinitas. É um telefonema para quem a gente sabe que é solitário. É uma visita para quem sabemos que está triste, deprimido, doente. Tem tantas coisas que podem ser feitas. E não estou falando aqui necessariamente de um ambiente religioso ou dentro da casa espírita. A caridade se pratica no dia a dia da vida, na rua, no ambiente de trabalho. Com o silêncio, com o respeito, com a ética, com a ajuda, com o compromisso. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Fica mais uma reflexão. Não pode se fazer o básico. Jesus espera que a gente faça mais. Porque ao fazer mais, nós evoluímos, crescemos, ascendemos. E aí o Emmanuel diz assim: olha só, pessoal, garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral, adaptar-se aos movimentos da vida, são característicos dos próprios irracionais. Até o animal se adapta.
Então, ele está dizendo que tem certas coisas que a gente faz, que a gente acha que é uma vantagem enorme, que está fazendo algo especial, até o animal faz. Se alguém queimar uma floresta, o animal arranja um jeito de se movimentar e sobreviver. As dificuldades estão no mundo. E a gente precisa lidar com elas. Então, adaptar-se a certas dificuldades, a certas crises, faz parte da vida. Mas isso até o animal faz. O instinto nos leva a fazer isso. Isso não basta. O que Emmanuel está dizendo é, como espírita, como cristão, isso é insuficiente. Isso não basta. É importante fazer, mas isso não basta. E o que ele diz depois? O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Aliás, todo mundo quer que a pandemia passe para voltar para o clube, para a praia, para a festa, para as diversões, etc. e tal. E levar uma vida material, físico-material. Esquecendo, como eu disse no início, que a encarnação só tem um propósito, que é melhoria, progresso, evolução. Alguém quando a espiritualidade nos concede 20, 50, 80, 100 anos de existência no planeta, só tem um objetivo, é progresso, evolução. É quando chegar ao final, o espírito se apresentar perante o seu benfeitor, o seu anjo da guarda, o seu avalista, e dizer, olha, aquilo que eu estabeleci no meu planejamento reencarnatório, eu fiz tudo isso e até mais. Isso é muito raro. Muito raro. A maioria de nós, quando chega de volta no mundo espiritual, que se encontra com o seu benfeitor, quem tem o mínimo de moral se enche de vergonha. Porque, no fundo, daquela proposta estabelecida antes da encarnação, o que acontece é que muito pouco é realizado. Porque a gente se encanta com as coisas da matéria, as sensações, as brincadeiras. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo, bebendo, dormindo e agindo sem diferenças. E aí o Emmanuel bota assim, de 20 séculos para cá, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo. Veio o Evangelho, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Esse é o objetivo da vida. Crescer, progredir, evoluir, melhorar. Não é sofrer, não é pagar. Às vezes a gente tem resgate. Faz parte. Mas o objetivo principal é subir, crescer. Mas nem todos percebem esta luz, né? Apesar dela envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, ou seja, aqueles que já foram tocados pelo Evangelho, pelas mensagens de Jesus, surge o desafio do Mestre indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, eu deixo a pergunta de Jesus para todos nós, com a reflexão de que não basta fazer o básico. É esperado de nós mais. Muita paz. Fiquem com Deus.